Senhor, secretário Marco, sua visita à nossa capital eterna e indivisa Jerusalém é uma afirmação poderosa de um vínculo poderoso. Estamos em um momento de imensos desafios. A agressão do Irã e seus representantes terroristas, aqueles que gritam morte à América, morte a Israel. E eles não estão cantando isso por acidente, porque veem Israel como a linha de frente da civilização americana aqui no Oriente Médio. Bem, esses gritos e essas ameaças ainda persistem, mas agora são muito menos perigosos. E são muito menos perigosos porque foram enfrentados com nossa determinação comum e a decisão do presidente Trump de agir. O ataque às instalações nucleares do Irã não foi apenas uma decisão militarmente sábia. Também foi uma mensagem para todo o mundo de que os Estados Unidos agem para defender seus interesses e proteger seus aliados. E a América não tem aliado melhor do que Israel. É óbvio que Israel não tem aliado melhor do que a América. Vocês têm sido um parceiro notável e uma aliança notável, eu acho, como uma... foi forjada ao longo dos tempos. O presidente Trump disse, ele me disse outro dia, ele disse, lembre-se de 7 de outubro. Foi isso que ele disse. É como, lembre-se do Álamo, lembre-se de 7 de outubro. E nós lembramos da selvageria, nós lembramos do massacre inacreditável dos inocentes, nós lembramos dos nossos reféns e estamos comprometidos em trazer todos eles de volta para casa, vivos ou mortos. Agradecemos toda a ajuda que o presidente Trump e você nos deram nessa tarefa sagrada. Nós lembramos do Hamas e sabemos que devemos derrotá-los e garantir que eles não possam mais transformar Gaza em uma ameaça para Israel. Eles não deveriam mais estar lá. Sua presença aqui em Israel hoje é uma mensagem clara de que a América está ao lado de Israel. Você está conosco diante do terror, diante das mentiras inacreditáveis, eu diria até mentiras medievais, mentiras da Idade Média, que são direcionadas contra nós, do crescente antissemitismo no mundo e realmente dos governos fracos que nos pressionam porque cedem à pressão de minorias islamistas e a uma incrível difamação. Quero agradecer a você. Agradeço pessoalmente pelo seu apoio inabalável ao direito de Israel de se defender. Por se manterem firmes contra aqueles que buscam isolar e demonizar nossa nação. E gostaria mais uma vez de estender nossa mais profunda gratidão a um grande amigo de Israel, um amigo pessoal meu, o presidente Donald J. Trump. O presidente tem demonstrado liderança consistente, clareza moral e ações ousadas que fortaleceram a aliança entre nossas nações como nunca antes. A aliança americano-israelense nunca foi tão forte quanto é agora. E o presidente tem sido um líder global excepcional. Ele está realmente transformando o mundo para o bem de todos nós. E posso novamente repetir o que já disse várias vezes. Ele é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. Continuaremos a agir juntos com grande força e grande determinação para proteger nossos países e, posso acrescentar, para proteger nossa civilização comum, porque estamos engajados em uma batalha da civilização contra a barbárie. E a aliança entre nossas nações permanece tão duradoura e inabalável quanto as pedras do Muro das Lamentações que visitamos ontem. Sempre valorizaremos essa amizade. E quero dizer, senhor secretário, obrigado. Que Deus o proteja, o abençoe e abençoe sua família. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe Israel e que Deus abençoe nossa aliança duradoura. Obrigado, senhor primeiro-ministro. Em nome do presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, agradeço por sua amizade e pela amizade que Israel demonstrou aos Estados Unidos. E há tantas questões em que trabalhamos juntos que vão além das causas de guerra e paz, mas avanços em tecnologia, avanços em economia e esses permanecem fortes, duradouros e inabaláveis. E não se dá atenção suficiente a esses vínculos, os vínculos econômicos, os vínculos culturais. Estamos aqui hoje, aliás, mais tarde nesta noite, para inaugurar e abrir para o mundo talvez um dos sítios arqueológicos mais importantes do planeta e um que tem um significado profundo para tantas pessoas nos Estados Unidos também, que é a Estrada dos Peregrinos, na cidade de Davi. Então é uma honra estar aqui e fazer parte disso.
Bem, quanto a isso, o presidente tem sido claro sobre as questões em andamento em Gaza, e isso significa que cada refém, tanto os vivos quanto os falecidos, precisa voltar para casa imediatamente. O Hamas não pode mais continuar existindo como um elemento armado que ameaça a paz e a segurança não apenas de Israel, mas do mundo. E o povo de Gaza merece um futuro melhor, um futuro que não pode começar até que o Hamas seja eliminado e até que todos os reféns, tanto vivos quanto falecidos, estejam em casa. E bem, ele continua firmemente comprometido com esse objetivo. E é sobre isso que buscamos falar hoje, sobre isso que falamos hoje e sobre isso que continuaremos falando. E esse é o caminho a seguir para alcançar essas coisas. Esses objetivos permanecem em vigor. Além disso, nós cooperaram e estiveram envolvidos juntos há apenas algumas semanas na questão do Irã e do desejo do Irã de possuir não apenas armas nucleares, mas também mísseis de curto e médio alcance com a capacidade de ameaçar nossa presença aqui neste hemisfério e nesta região e, claro, a segurança e proteção do Estado judeu. Mas eu me arriscaria a dizer que é uma ameaça que, na verdade, vai muito além disso, alcançando os reinos do Golfo e, eventualmente, até mesmo a Europa. Na verdade, alguns dos mísseis que eles estão tentando desenvolver agora já podem alcançar países na Europa. E assim, um Irã nuclear, governado por um clérigo xiita radical, que possua não apenas armas nucleares, potencialmente, mas também os mísseis capazes de entregar essas armas a longas distâncias, representa um risco inaceitável, não apenas para Israel, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo. E isso é por isso que o presidente continua com nossa campanha de máxima pressão, que continuará sendo uma pressão econômica máxima sobre o Irã, até que eles mudem de rumo. É por isso que ficamos encorajados ao ver nossos parceiros na Europa começarem o processo de restabelecimento das sanções contra o Irã. Eles estão claramente em descumprimento do que já era um acordo falho desde o início, e nós os incentivamos a continuar nesse caminho. Nós apoiamos isso 100%, é exatamente isso que precisa acontecer. E continuamos firmemente comprometidos, como eu disse, com o objetivo do presidente, que ele já deixou mais do que claro, e eu quero repetir. No fim das contas, não importa o que aconteceu ou aconteça, o objetivo continua o mesmo, que é trazer todos os 48 reféns, tanto vivos quanto falecidos, de volta para casa. Eles precisam ser devolvidos. Eles nunca deveriam ter sido capturados. O que aconteceu em 7 de outubro foi um ato de barbárie sem precedentes, e o que aconteceu desde então foram repetidos atos de barbárie sem precedentes por parte do Hamas. O Hamas precisa deixar de existir como um elemento armado que possa ameaçar a paz e a segurança da região, e o povo de Gaza merece um futuro melhor. Mas esse futuro melhor não pode começar até que o Hamas seja eliminado. Esse futuro melhor e esse tipo de paz nem sequer são possíveis até que os reféns sejam libertados, todos eles, cada um. E é nisso que continuamos focados. É isso que o presidente quer ver acontecer, e é nisso que você pode contar com o nosso apoio inabalável e compromisso para que se concretize. Obrigado. Muito obrigado. E, senhor secretário, o senhor acha que é possível, por gentileza, desmantelar militarmente? Obrigado. Desculpe, você pode dizer seu nome e o estabelecimento de onde você é? Sim, claro. Olá. De onde é, você diz? Sim, eu sou de Israel. Ok. Meu nome é Lisa Rosovsky, sou do Haaretz. E eu queria perguntar se você ainda acha que o desmantelamento militar do Hamas é possível. Bem, o Hamas pode se render hoje à noite, se quiser, e depor suas armas. O problema é que eles são um grupo terrorista, um grupo bárbaro, cuja missão declarada é a destruição do Estado judeu, então não estamos contando que isso vá acontecer. Olha, eu acho que todos nós, todas as pessoas que eu conheço, eu não conheço ninguém que não preferisse ver um acordo negociado em que o Hamas concordasse em deixar de ser um grupo terrorista, depor as armas, libertar os reféns, aliás, não só os reféns que eles mantêm de Israel, mas, francamente, o povo de Gaza que eles também mantêm como reféns, usando-os como escudos humanos. Então esse seria o desfecho ideal, o que todos gostaríamos de ver, e é algo que está sendo trabalhado. Mas acho que precisamos estar preparados para o fato de que terroristas selvagens normalmente não concordam com esse tipo de coisa. Mas continuaremos a buscar esse caminho, é o resultado ideal. Mas pode ser que, no fim das contas, seja necessária uma operação militar concisa para eliminá-los. Temos que lembrar com quem estamos lidando aqui, e esse é um grupo de pessoas que dedicou suas vidas à violência e à barbárie.
E quando você confronta essa dura realidade, por mais que desejemos que haja uma forma diplomática e pacífica de acabar com isso, e continuaremos a explorar e nos dedicar a isso, também temos que estar preparados para a possibilidade de que isso não aconteça. Sim, sim, sim. Itamar Eichner, YMC, Iota Honolulu. Mar Netanyahu, desculpe. Mar Netanyahu, Israel consertou o ZEU antes do ataque a Doha? E uma pergunta ao secretário Rubio. Você pediu a Israel para não avançar com sua manobra militar em Gaza e não repetir o ataque no Catar? Tudo o que eu acrescentaria é que estamos focados no que acontece agora, no que acontece a seguir, em qual papel o Catar pode possivelmente desempenhar para alcançar um resultado aqui que leve não apenas ao fim desta hostilidade, não apenas à libertação de todos os reféns, vivos e mortos, não apenas ao desarmamento e eliminação do Hamas, mas também a um futuro melhor para o povo de Gaza, o que não é possível enquanto o Hamas existir, o que não é possível enquanto 48 reféns estiverem sendo mantidos, e por isso vamos continuar a incentivar o Catar a desempenhar um papel construtivo nesse sentido. Estamos focados porque, no fim das contas, não importa o que tenha acontecido, esses fundamentos ainda permanecem. Ainda existe o Hamas, ainda há 48 reféns e ainda há uma guerra em andamento, e todas essas coisas impedem um futuro melhor para o povo de Gaza e um fim pacífico para o que está acontecendo agora. Então vamos continuar focados no que podemos fazer a seguir. Ok, alright, sure. O presidente Trump caiu em si. O presidente Trump expressou profunda preocupação após o assassinato recente de Charlie Kirk nos Estados Unidos, por organizações radicais de esquerda que estão espalhando ódio e lutando pela democracia. Talvez uma cooperação contra tais organizações para evitar uma onda de assassinatos políticos aqui em Israel. Um grande amigo de Israel, e ele acreditava e discutiu comigo como defender Israel, como defender a civilização ocidental. Ele chegou a escrever um memorando detalhado sugerindo como deveríamos fazer isso. Ele via nossa luta como uma luta comum por nossos valores e nossa liberdade em comum. Ele também acreditava na existência de um discurso livre. E ele era acho que um grande patriota americano, um crente na liberdade e nos direitos que a América deu ao mundo, e um crente na base comum da nossa civilização, que ele associava a esta cidade, a este país, a esta terra. Ele foi abatido. Acho que o mais importante é garantir que o legado dele não seja destruído, que continue vivo. Sabe, algumas pessoas são insubstituíveis. Charlie tinha 31 anos. Meu próprio irmão tinha 30 anos quando caiu no resgate dos reféns em Entebbe. E, sabe, algumas dessas pessoas aparecem uma vez por século. Mas é o legado delas que precisa continuar vivo. Então, estamos comprometidos. Eu estou comprometido. E eu sei que o presidente Trump está comprometido. E tenho certeza de que isso também é verdade para o secretário de Estado, Marco Rubio, para garantir que esse legado continue vivo. Como enfrentar as ameaças é o que você está dizendo. Como realmente enfrentar as ameaças do incitamento venenoso das pessoas que não acreditam na liberdade de expressão, que acreditam na imposição de suas opiniões sobre os outros, que falam de democracia, mas na verdade querem esmagar a democracia até o pó? Como você lida com isso? Acho que é um problema comum. Acho que o mundo hoje, o mundo ocidental, América, Israel, estão sendo desafiados por uma violência extraordinária de opositores políticos dentro dos próprios países. Violência extraordinária. O presidente Trump já sofreu 2 tentativas de assassinato. Uma delas quase teve sucesso. Eu mesmo já fui alvo de ameaças de morte, que são praticamente diárias. Minha família é alvo. E o mesmo acontece com ministros e figuras públicas. Eles são assediados, são ameaçados tanto em Israel quanto nos Estados Unidos. E isso é um desafio para a nossa democracia. A democracia deveria ser a resolução não violenta de conflitos dentro de uma sociedade. Resolução não violenta, as decisões são tomadas não por balas, mas por votos. E essas pessoas estão cada vez mais violentas, e quanto mais falam de democracia, mais a ameaçam. Eles basicamente dizem que o maior perigo para a democracia é a própria democracia.
Vocês não vão deixar a ralé decidir, quer dizer, essas pessoas que vão às urnas, quem são elas? Nós é que somos os iluminados, estamos acima disso. Essa é a verdadeira democracia. A verdadeira democracia é garantir que não haja democracia. E assim, há um duplo discurso, há o uso de palavras que significam coisas completamente diferentes, e isso certamente não vai nos desviar do caminho. Mas tenho certeza de que devemos tomar todas as ações de forma independente e conjunta para proteger nossas liberdades, nosso modo de vida, nossas democracias. Bem, alguns pontos sobre isso. Acho horrível ver qualquer ser humano sendo executado diante do mundo inteiro por causa das redes sociais. Esta foi uma semana particularmente difícil na Casa Branca e em Washington, porque Charlie Kirk não era apenas alguém que apoiava o presidente, não era apenas alguém de quem tínhamos conhecimento, ele era um amigo pessoal de muitas pessoas naquela Casa Branca, do presidente, do vice-presidente, de várias pessoas. Foi uma combinação, sabe, de assassinato político, mas também um evento do tipo morte na família, e foi chocante para muitas pessoas verem isso. Além da tragédia disso para ele, para a família dele, e para a nação, na verdade, está a ironia. Tá? Charlie era uma das poucas pessoas por aí que realmente estava promovendo o que precisamos mais, que é o debate e a conversa entre pessoas com grandes discordâncias. As pessoas conhecem Charlie Kirk por causa do seu papel nos campi universitários. Ele ia a campi universitários e ativamente procurava e convidava pessoas que discordavam fortemente dele para virem ao microfone e participarem de um debate. A alternativa ao debate é simplesmente atacar uns aos outros. É muito fácil simplesmente fazer podcasts, dar entrevistas e fazer discursos onde você ataca o outro lado. É muito mais difícil engajar pessoas cujas opiniões são diametralmente opostas às suas e envolvê-las em um debate. E ele fazia isso. Mas ele não fazia isso só nos campi universitários, porque era pelo que ele era mais conhecido, ele também fazia isso online. Charlie era um convidado frequente em podcasts e programas de pessoas com quem ele não concordava, e ele também recebia convidados em seu programa com os quais não concordava. Ele chegou a ser convidado no podcast do Gavin Newsom e também ele participou de debates com o The Young Turks, além de viajar pelo mundo, participando de algumas dessas séries de palestras com pessoas do outro lado. E eu nem digo apenas do outro lado do espectro político, mas do outro lado de divisões ideológicas, porque às vezes não era só uma questão partidária. E ver alguém envolvido naquilo de que precisamos mais, assassinado no processo de fazer exatamente isso, porque foi lá que ele foi assassinado, porque ele foi assassinado no meio desse tipo de discurso. Acho que foi um esforço não apenas para silenciar a voz de Charlie, mas também para intimidar e silenciar esse tipo de iniciativa na América. E acho que para o mundo se engajar nesse tipo de discurso com pessoas com quem você discorda, e uma vez que uma sociedade perde a capacidade de pessoas com grandes discordâncias se engajarem em um discurso, então a única opção que resta é o silêncio ou a violência, e nenhuma das duas é aceitável. Ambas são muito destrutivas. Obrigado. Tom Bateman, da BBC News. Primeiramente, senhor. Secretário, há uma indignação muito vocal dos países árabes, seus aliados do Golfo, sobre o ataque israelense da semana passada, acusando Israel de barbarismo, nas palavras deles. Isso não é uma crise agora para a diplomacia americana? E como você vai assegurar aos seus aliados do Golfo, como o presidente disse, que isso não vai acontecer novamente? E, senhor, primeiro-ministro, você pode nos dar sua avaliação sobre se o ataque da semana passada realmente matou algum dos líderes do Hamas no prédio? E em Gaza City, com blocos de apartamentos sendo destruídos todos os dias, dezenas de mortos diariamente, vocês estão simplesmente usando a população civil de Gaza como um meio de pressionar o Hamas? Bem, deixe-me começar com uma pergunta que você me fez. E é que temos relações fortes com nossos aliados do Golfo. Trabalhamos muito próximos deles em várias questões. Temos mantido contato com eles de forma consistente antes e depois do que aconteceu. E em última análise, o ponto que vamos ressaltar para todos é que ainda existem alguns fundamentos que precisam ser tratados. Independentemente do que ocorreu, a realidade é que ainda temos 48 reféns. Ainda temos um Hamas que eles não estão apenas mantendo 48 reféns, estão mantendo Gaza como refém e usando os civis como escudos humanos. Ainda existe um elemento perigoso e, enquanto eles existirem, enquanto estiverem por perto, não haverá paz nesta região.
porque eles não são agentes da paz, são agentes da barbárie. E ainda é um fato fundamental que o povo de Gaza merece um futuro melhor, um futuro que não é possível até que todos os reféns sejam libertados e o Hamas deixe de existir. Todos esses fundamentos ainda existem. Todos eles ainda precisam ser tratados. E é nisso que vamos continuar focados ao nos engajarmos com nossos aliados no Golfo. Como podemos continuar trabalhando juntos para lidar com essas 3 questões que consideramos pilares? Resolver essas questões são pilares da estrutura mais ampla que todos nós esperamos para a região. Há um imenso cinismo e hipocrisia na condenação a Israel. Após o 11 de setembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução 1373. E essa resolução dizia que os estados não deveriam abrigar, dar refúgio, financiar, planejar ou permitir tais ações para terroristas. Não disse que algumas ações nesta parte do mundo, ou algumas nações fazem isso nesta parte do mundo, mas elas podem fazer isso em outra parte do mundo. E claro, os Estados Unidos agiram de forma muito ousada contra os refúgios terroristas que foram dados à Al-Qaeda no Afeganistão, o refúgio terrorista que foi dado ao principal terrorista, Bin Laden, no Paquistão. Esses países que hoje condenam Israel não vieram dizer que coisa terrível foi feita. A soberania do Paquistão foi violada. A soberania do Afeganistão foi violada. Você não tem esse tipo de soberania quando está, de fato, dando uma base para terroristas e um lugar onde eles podem praticar seu comércio macabro. Portanto, é direito de todo país, segundo o direito internacional, defender-se além de suas fronteiras contra aqueles que querem matar seus cidadãos, assassiná-los em massa. É isso que guiou Israel. O que estamos tentando fazer em Gaza? Nós estamos... você diz que estamos derrubando essas torres para intimidar as pessoas? Não estamos derrubando essas torres para intimidar as pessoas. Essas torres estão servindo como redutos do Hamas. Mas o que estamos fazendo é avisar a população, porque vamos tomar e destruir o reduto do Hamas, que é um dos 2 últimos redutos e o mais importante que o Hamas ainda tem na faixa de Gaza. Pedimos que vocês saiam. E o que o Hamas está fazendo? Eles estão pedindo para que fiquem, porque querem usá-los como escudos humanos, como tem feito desde o início da guerra. E nós dizemos, saiam, por favor, saiam. Saiam rápido. E o mais rápido que puderem. E é isso que estamos fazendo agora. O Hamas está dizendo a eles, o Hamas não está apenas dizendo para não saírem, mas em ocasiões anteriores, inclusive há algumas semanas, eles atiraram neles. Eles atiram em mulheres e crianças nas pernas, começando pelas pernas, depois sobem se não funcionar, para mantê-los em perigo. Então acho que na medida em que o mundo está novamente condenando Israel de forma injusta, deveria rever suas prioridades e seus fatos. É Israel que está tentando retirar os civis das zonas de combate. É o Hamas que continua tentando mantê-los lá dentro. Portanto, continuaremos fazendo o que pudermos para garantir que eles estejam fora de perigo e vamos cumprir nossa missão, que é libertar todos os nossos reféns, trazê-los de volta e garantir que o Hamas seja eliminado. E sobre a avaliação do impacto do ataque, se a liderança foi morta em Doha? Estamos recebendo os relatórios finais. Vou te dizer qual é o impacto do ataque. Enviamos uma mensagem aos terroristas. Vocês podem correr, mas não podem se esconder. Bem, eu não aceito a premissa da sua pergunta, que é de que o ataque do Hamas, que a incursão fracassou. Não fracassou porque tinha uma mensagem central e nós a consideramos antes de lançá-la. E essa é, você pode se esconder, pode correr, mas nós vamos te pegar. Você pode, e isso é importante. Quero dizer, os terroristas eles pensam que têm imunidade, que podem fazer isso de novo e de novo, repetidas vezes. E se você negar essa imunidade a eles, eles vão pensar 2 vezes. É por isso que não aceito a alegação de que a operação no Catar é uma fraude.
porque o principal que queríamos transmitir era, acima de tudo, a mensagem de que você não recebe proteção em nenhum lugar do mundo. Essa era a nossa política e essa é a nossa política hoje. Sobre operativos do Hamas em países estrangeiros e soberanos na região, e para o secretário Rubio, qual é a sua mensagem para aliados próximos do Simiwa, como o Reino Unido, que você planeja visitar, sobre a votação nas Nações Unidas para avançar o Estado palestino, não apenas para as nações em geral, mas para alguns dos nossos aliados mais próximos, como o Reino Unido? Obrigado. O princípio de que terroristas não devem ter imunidade, onde quer que estejam, onde quer que possam estar, não foi estabelecido por mim. Tivemos um massacre há algumas décadas, chamado o Massacre de Munique, no qual terroristas da OLP assassinaram nossos atletas durante os Jogos Olímpicos. E minha predecessora, Golda Meir, prometeu que iríamos caçar esses terroristas e capturá-los um a um, o que foi exatamente o que fizemos nos principais países europeus. E fizemos isso um por um. Não houve um grande clamor de irregularidade contra esses países. Mesmo que eles não estivessem abrigando terroristas, apenas os terroristas estavam lá. Ok, eles nem sequer os abrigaram, como acontece em outros casos. Os terroristas estavam por acaso naquele solo, e nós agimos, que é o que as democracias fazem, inclusive a principal democracia, quando tem a capacidade de atingir terroristas que ameaçam seus civis. Portanto, este é um princípio que estabelecemos, é um princípio que seguimos e ele não mudou. Sobre a sua pergunta, essas coisas que as pessoas estão fazendo e que esses diferentes países estão fazendo nas Nações Unidas, antes de tudo, estão sendo feitas em grande parte por causa de suas próprias políticas internas. Em segundo lugar, são em grande parte simbólicas. Elas realmente não têm nenhum impacto em nos aproximar de um Estado palestino. O único impacto real que tem é fazer com que o Hamas se sinta mais encorajado, faz com que outros grupos como o Hamas também se sintam mais encorajados. Na verdade, isso tornou as coisas mais difíceis. Na verdade, isso serviu como um impedimento para a paz. No passado, vimos, quando essas declarações foram feitas, sabe, talvez haja uma negociação em andamento, talvez você ache que realmente fez algum progresso para conseguir a libertação de alguns reféns ou para acabar com a guerra, e então essas coisas acontecem e de repente esses grupos recuam. Em muitos casos, simplesmente vão embora. O Hamas já se afastou de acordos que eles realmente tinham aceitado tacitamente. Mas então eles veem o tipo de apoio internacional que acreditam estar recebendo como e acabam se afastando disso. Então nós alertamos sobre duas coisas. Primeiro, isso realmente dificulta as negociações quando elas estão ocorrendo, porque encoraja esses grupos. E o segundo é que nós os alertamos de que haveria uma contra-reação israelense a essas ações. E já vimos parte disso acontecer também. Então, eu acho que essas coisas, na verdade, tornaram mais difícil acabar com esta guerra e este conflito, não mais fácil. Nós expressamos isso a eles, e eu disse diretamente em várias ocasiões, e continuarei. Eles farão o que quiserem e continuarão fazendo o que estão fazendo, mas isso está prejudicando a causa que eles acham que estão promovendo. Duas últimas perguntas. Vamos pegar uma para a imprensa estrangeira e para a imprensa israelense. Você pega. Tudo bem, legal. Vá, diga. Vai em frente. Está tudo bem. Obrigado. Secretário, eu queria perguntar... eu sei que o senhor mencionou antes da viagem que o foco da viagem não eram os planos israelenses para a operação na cidade de Gaza, mas eu queria saber se o senhor poderia nos dizer se isso é algo e, senhor primeiro-ministro, bom vê-lo novamente, se isso foi algo que surgiu em suas discussões em relação à visão do Zermal sobre os planos israelenses anunciados para operações militares na cidade de Gaza e qual é a posição dos Assários sobre essa ideia de, como alguns têm comentado, a Gideão, a Operação Carruagem de Gideão 2, ou uma continuação da ofensiva, ou uma expansão da ofensiva, possivelmente ainda este mês, na cidade de Gaza. Obrigado. Sim. A melhor forma de eu colocar isso é que o objetivo das nossas conversas tem sido sobre o que o presidente tem dito repetidamente. Ele quer que todos os reféns
sejam libertados, quer que o Hamas seja eliminado como uma ameaça e quer então que os Estados Unidos possam ajudar na reconstrução de Gaza para um futuro que seja pacífico e próspero e que não tenha elementos como o Hamas atuando. Esse é o objetivo. Agora, como alcançamos isso? Como chegamos lá? É sobre isso que sempre conversamos e foi sobre isso que conversamos hoje. E esse vai continuar sendo o foco do nosso envolvimento nisso. Queremos que todos os reféns sejam libertados. Todos eles, cada um deles, tanto os vivos quanto os mortos, todos eles, nunca deveria ter havido reféns. Isso nunca deveria ter acontecido. Isso aconteceu porque no dia 7 de outubro, esses animais bárbaros, realizaram essa operação contra pessoas inocentes que não tinham nada a ver com isso. E é por isso que tudo isso começou. Nós esquecemos disso. As pessoas esqueceram que foi aí que tudo começou. É por isso que o presidente continua dizendo: lembrem-se de 7 de outubro. Nós nem estaríamos tendo essas conversas agora se esses bárbaros não tivessem feito o que fizeram. Então foi isso que nos trouxe até este ponto. Isso precisa acabar. E como isso termina? Termina eliminando as pessoas que fizeram isso, acabando com elas como uma ameaça. Termina com a libertação de todos os reféns, tanto vivos quanto mortos. Nunca deveria ter havido um refém. Não deveria haver um refém agora. E então, quando tudo isso for feito, aí sim poderemos começar o trabalho, espero que internacionalmente, de proporcionar ao povo de Gaza o tipo de futuro que eles merecem, mas que nunca terão enquanto um grupo como o Hamas existir. Então esse tem sido o nosso foco. E obviamente, como você sabe, temos sido o foco e o centro de grande parte do que discutimos sobre como alcançar o que acredito ser um objetivo compartilhado, não apenas pelos Estados Unidos e Israel, mas por vários países ao redor do mundo e certamente na região que querem ver o mesmo resultado. E é nisso que temos nos concentrado. Esse tem sido o foco do presidente. E ele quer que tudo isso aconteça o mais breve e rapidamente possível. Você fez uma pergunta. Qual foi a última parte da sua pergunta? Só se você pudesse comentar, após suas discussões dos últimos dias, sobre os planos de Israel em relação à cidade de Gaza e a possível expansão da ofensiva lá. Bem, não vou falar sobre nossos planos táticos. Deixo isso para o nosso pessoal militar em campo. Mas já declarei a decisão do gabinete sobre 5 princípios que apresentei a ele. E como o secretário Rubio disse corretamente, esta guerra poderia acabar agora. E isso exige, como primeiro passo, que o Hamas deponha suas armas, que liberte todos os nossos reféns. E vou apresentar os outros 3 pontos que colocamos. O terceiro é que Gaza deve ser desmilitarizada. Desmilitarizar é diferente de apenas depor as armas, porque você quer garantir que armas não sejam contrabandeadas para Gaza e que armas não sejam produzidas em Gaza. Portanto, a desmilitarização é o terceiro ponto. Supervisão da segurança israelense. Responsabilidade, esse é o 4º ponto, para garantir que não haja ressurgimento do terrorismo, seja do Hamas ou de qualquer outra organização. E o último ponto é estabelecer um governo civil de transição formado por pessoas que não defendam a destruição de Israel, que não eduquem seus filhos para o terrorismo, que não financiem o terrorismo ou promovam o terrorismo. Esses são os 5 pontos. E estamos comprometidos em realizá-los. Agora, como disse o secretário Rubio, como você alcança isso? Como você consegue a libertação dos reféns e elimina o Hamas se você mantém o Hamas lá? Se eles se renderem, depuserem as armas, então você pode fazer o resto sem batalha. E em qualquer momento, se você puder fazer algo sem batalha, é melhor. Tendo estado em batalha, posso te dizer, não é nada divertido. E ver seus amigos morrerem ao seu lado não é nada divertido. Ou ficarem mutilados para o resto da vida, isso também não é nada divertido. Então, se pudermos conseguir isso com a rendição do Hamas, melhor ainda. Avraham Chasson, Canal 14. Primeiro-Ministro, quais são os passos comuns e os próximos passos essenciais para o futuro do Estado palestino, um Estado soberano e independente na Organização das Nações Unidas, a ONU? E tem a possibilidade de que estejamos tomando ações unilaterais contra nós. Estamos simplesmente convidando ações unilaterais da nossa parte. Muito obrigado. É isso mesmo que você está pensando, não é? Exatamente. Obrigado. Quero reconhecer, desculpe, a presença de 2 embaixadores extraordinários aqui, o embaixador Huckabee
embaixador americano em Israel, e o embaixador Leiter, embaixador de Israel nos Estados Unidos, nosso ministro das Relações Exteriores, Gideon Saal, nosso chefe do Conselho de Segurança Nacional, Tzakian Negbi, minha equipe e a sua equipe. Todas pessoas excelentes? Obrigado. Obrigado. Thank you very much.